Eu sou Gabriel Amaral, vamos embora para mais um vídeo aqui no Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. Vambora, cara. A gente já abre aqui esse vídeo falando de uma notícia que reverberou bastante, diria eu, no mercado do Fluminense. Até mais do que eu esperava, mas faz sentido. Vamos lá, tá? A gente está falando da notícia da saída do zagueiro Kaique Almeida, zagueiro do Fluminense e que pertence ao Fluminense, mais uma vez, e que está saindo para a equipe do Watford, da Inglaterra. Bem, Kaique Almeida, como eu falei, zagueiro jovem, a notícia foi dada pelo Vitor Lessa, tá aí ó, no Twitter dele, encaminhando a venda do Kaique Almeida, 19 anos, para o Watford da Inglaterra, fase final e deve ser fechado em 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais por 80% do Kaique Almeida. O Fluminense fica com 20%. Olhando aqui no portal da transparência, né? O zagueiro Kaique Almeida pertencia em 90% ao Fluminense e 10% desses 90% do Fluminense, né, pertenceu à exclusividade de venda do representante do atleta, que é algo que é padrão no Fluminense, que é quando renova o contrato, o Fluminense fala, olha, vendas desse jogador vão ser com você como representante e eu vou te dar 10% de comissão. Então, na teoria, eu vou até depois trocar uma ideia disso com o Lessa para entender melhor, o Fluminense não tem como vender 80 e ficar com 20, porque ele só tem 90, porque 10% é do jogador. E mais 10% ali seria do empresário. O empresário não pode ter percentual de jogador hoje em dia, então, enfim, ele fica ali com essa representação, né? A forma de ter o empresário ter percentual do jogador é essa forma hoje em dia. Nunca atuou pelo profissional, o Kaique tá saindo sem atuar pelo profissional, tinha contrato que acabou de ser renovado até 2027. Nessa matéria aqui, ó, do Davi Barros, que é um clássico ali do GE, de que toda virada de ano eles fazem uma matéria com a joia do ano seguinte, e a joia do Fluminense era nesse ano o Kaique Almeida. É uma matéria bem legal do Davi Barros, tá? Vale a pena você ir lá dar uma lida, até sobre a história dele mesmo. E aqui, ó, só pra vocês terem noção, essa tradição aqui começou em 2012 com o Lucas Patinho. Nem todos dão certo, tá? 2013 a joia era Igor Julião, 2014 a joia era o Robert, aqui, né? Enfim, não deu muita coisa. O Lohan também não deu muita coisa. Calazans teve sua carreira encerrada. E a partir daqui a gente vê que são jogadores que tiveram um pouco de destaque. O Pedro, o André em 2019, Calegari em 2020, John Kennedy em 21, Alexander no ano retrasado, Isaac no ano passado. O Kaique Almeida fazia parte dessas joias. Por que eu tô mostrando isso daqui, tá? Essas joias aqui primeiro. Porque vamos lá. Vocês sabem que eu sempre dou notícia aqui e eu dou a minha opinião, tá? Às vezes apuro também uma coisa ou outra, trago como notícia exclusiva, às vezes trago só como uma opinião dentro daquilo que eu fui buscar. Primeiro fato que precisa ser falado sobre o Kaique Almeida, e essa é uma negociação que eu não gosto quando as negociações inviabilizam o debate. Eu falo isso sempre aqui, né? Que é você não pode dar uma opinião diferente do que já estabeleceram como opinião. Porque eu, na maioria das vezes, eu tento pensar muito sobre as coisas. Mas vamos lá, tá? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa saída. Primeira coisa, o Kaique Almeida devia ter, conversei agora de tarde, estava em live no canal 20% de chance de se tornar um grande jogador mesmo que a gente espera dele. Gabriel, mas, meu amigo, ele tá no sub-20. A gente já viu vários jogadores, e estão aqui, ó, joias do Fluminense. Calegari. O Calegari se tornou tudo aquilo que esperava? Que a gente esperava dele? Não. O John Kennedy está se tornando tudo aquilo que esperava dele? Não está se tornando. O Rezende virou aquilo que a gente esperava dele? Não, tá lá escondido na Arábia. O Calazans, então, nossa, o Robert. De certa maneira, até o Julião. O Liverpool veio aqui buscou o Fabinho, porque o Julião, o Fluminense não vendia. Então, assim, a gente Lucas Patinho, quem viveu? Lucas Patinho. Então, assim, a gente tá falando de uma idade que pode não dar certo. Dito isso, o Kaique Almeida tinha muito mais possibilidade de dar certo e tem muito mais possibilidade de dar certo do que vários outros jogadores. Na base, a gente sabe que jogador que não estreia no profissional é jogador que tem um valor muito
abaixado, né? Porque não rendeu no profissional ainda, mas ele sendo muito jovem, ele tem um valor pro alto. 1 milhão de euros no Kaique é piada. É piada. E a informação, inclusive, que eu obtive, que eu acho que já foi até publicada por um jornal inglês, é de que ele vai bater no Watford para ser emprestado. Ele já bate lá para ser emprestado. Porque o Watford, inclusive, mais uma negociação com o Watford. E é aqui que a gente entra no ponto. Vamos lá. Eu vi alguns comentários do tipo: não tem explicação para o Fluminense ter feito essa venda. Tem explicação. Eu vi comentários do tipo: o Fluminense não era para ter feito essa venda. Não, o Fluminense não era para ter feito essa venda. Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro, sabe qual a explicação para o Fluminense fazer essa venda? A primeira delas e de todas elas o Fluminense precisa de dinheiro. O Fluminense precisa desse 1 milhão de euros agora. Gabriel, mas acabamos de fazer um monte de contratações. A gente foi contratar o certo. Uma coisa não muda o fato da outra, não. O Fluminense precisa de dinheiro e precisa de dinheiro já. E o Fluminense tem parceiros, inclusive a empresa que agencia a carreira do Kaique, que resolvem esse tipo de situação também. Só para vocês terem uma noção dessa mesma empresa, né, que é a Pro Manager, né, que tem vários jogadores que saíram do Fluminense e que estão no Fluminense também, principalmente de Xerém. Falaram muito da venda do Watford, né, de ser o 4º jogador seguido que vai para o Watford. João Pedro, Richarlison, Matheus Martins e agora o Kaique. Todos os 4 têm o mesmo representante, a mesma empresa como representante também. Ah, isso é errado? Não, isso não é errado, pô, claro que não é errado. A empresa tem uma boa relação lá com o Watford. Mas entende como que tem explicação para as coisas estarem acontecendo? Para o Kaique Almeida estar saindo por 1 milhão de euros. Outros jogadores também que saíram, que vocês vão ver que tem o mesmo modus operandi. Espadácio, Jefté, Metinho, Kaique. Metinho e Kaique saíram pro City, né? Mas saem muito cedo também, ainda sem jogar no profissional. O volante Eric, tá ligado? Aquele meia Eric que saiu pro Cercle Bruges, se eu não me engano, da Bélgica. Clube Bruges é o grande, né? O Cercle Bruges da Bélgica, nem jogou lá ainda. Saiu por empréstimo também. Então, assim, existe um padrão, existe um modus operandi. E qual que é o maior problema do Fluminense em relação a isso e aonde a gente tem que cobrar? O Mário Bittencourt hoje se torna refém por precisar de dinheiro. O Fluminense precisa desse dinheiro para fechar a conta, gente. O Fluminense precisa de dinheiro para fechar a conta. Sabe por quê? Porque vou botar a resposta do Mário Bittencourt aí na coletiva quando eu fiz uma pergunta para ele. Essa daqui é uma coletiva dada pelo presidente Mário Bittencourt há cerca de um mês, tá? Aí ele por volta do dia 25 de junho, foi no dia 25 de junho. Olha a minha pergunta e olha o trecho dele. Vai ter que vender, espera essas propostas. A minha principal dúvida é, o Fluminense está preparado para o caso de não alcançar essas metas, aí eu citei as metas desportivas, mas, por exemplo, a meta de venda, qual que é a solução financeira hoje para o Fluminense, caso algum trilho desses que estão no orçamento saiam, o trem saia desse trilho? E aí, aqui um trecho da resposta dele, porque dá 30 respostas ali dentro do negócio, né? E olha aí um trecho da resposta. O Campeonato Brasileiro, se a gente ficar muito abaixo do que a gente projetou, pode sim dar trazer uma deficiência nos valores do clube no ano que terão que ser recompensadas com outras situações. Só que nós só vamos saber disso ao final do ano. E aí eu dar um pause aqui, dei um outro cortezinho só para poder, porque ele fala um tempão sobre a venda do André do ano passado, etc. E ele complementa falando da venda do André, né? A não venda do André, a conquista da Libertadores e o aumento de várias outras receitas nos compensaram. Esse ano, por exemplo, a gente tem um patrocínio Master que é 3 vezes maior do que era, né? Se por um acaso... E esse patrocínio Master já está no orçamento esperando que se venha o dinheiro dele mesmo. Então, não é que aumentou o patrocínio Master e o Fluminense não contava com esse dinheiro. Não, o Fluminense já contava com esse dinheiro. A gente sentir que vai desorganizar o fluxo, a gente, quando chegar em dezembro, talvez tenha que fazer mais uma venda. Ou 2 vendas, dependendo da colocação nossa no Brasileiro. Mas a gente vai ter que olhar por valores, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui? Óbvio, você pode pegar a coletiva inteira, ter a resposta inteira, tem lá e tal, mas eu trouxe aqui pra dentro. Não é específico sobre a venda do Kaique Almeida, tá? O Fluminense não tá vendendo o Kaique Almeida porque tá em 19º no Brasileirão, não é isso. O Fluminense está vendendo o Kaique Almeida porque o Fluminense precisa vender.
O Fluminense vende jogadores. Por quê? Porque o Fluminense também investiu em compra de jogadores. E aí a gente aqui fala separadamente sobre cada um deles, discordo inclusive de alguns valores que o Fluminense está contratando agora. O fato é que o Fluminense vai precisar pagar salários, o Fluminense vai precisar de dinheiro, e o Fluminense hoje é um clube que, por ser um celeiro de craques, com um Xerém, o Fluminense é um clube que também tem ali as suas influências desse mercado que fica mais obscuro do futebol, fica fora do olhar da galera. Então, assim, acho que é justo que quem vai avaliar, que somos nós, a torcida, né, você que está aí do outro lado, tenha todas as informações e saiba que os 4 jogadores que saíram recentemente para o Watford eram agenciados pela mesma empresa, e com a qual, enfim, continua tendo relação normalmente com o Fluminense, nem era para não ter. Novamente, eu não estou trazendo aqui uma informação secreta, não, isso está tudo aberto em Instagram, então não, isso é fácil, é só dar uma pesquisadazinha. É fato de que é a mesma empresa que tem vários jogadores do Fluminense na base, e essa empresa, obviamente, tem uma relação com o Fluminense. E aí, essa liberação de 1 milhão de euros, é aquilo que eu falei, é uma liberação que tá certa? Para mim não deveria ter liberado. O Kaique Almeida tinha potencial para segurar um pouco mais e subir no profissional do Fluminense. Agora, ela faz sentido? Faz, infelizmente faz. Infelizmente ela faz parte da lógica do que vem acontecendo. Enfim. Vamos lá, tá? Outras notícias, 2 bem rapidinhas aqui pra gente fechar, que o Facundo Bernal, segundo um tweet, né, uma matéria ali do Hernan Braga, jornalista uruguaio, o jogador já está tudo praticamente certo para que ele jogue no Fluminense. Nas próximas horas já vai acertar a definição. Tá faltando só ali de novo acertar a questão da forma de pagamento, do parcelamento, mas parece que isso já está se desenrolando também. E que, além disso, ele já está por exames, tá? Já estaria até a caminho do Brasil em breve para poder fazer os exames médicos e ser anunciado pelo Fluminense. Negociação, como eu falei, tá até aqui os valores, né? 60% do Fluminense comprando ali por 3 milhões e 600 mil dólares. O Facundo Bernal, eu acho que o Fluminense tem o valor, beleza, o Fluminense tem ou não tem, uma outra história, mas se o Fluminense tem esse valor para poder efetuar a compra, mesmo parcelado, é um investimento que faz sentido. Ele pode dar certo, pode dar errado, mas é um investimento num jogador que faz sentido, porque sim, Facundo Bernal, performando aqui no Fluminense, pode sim ser vendido por mais para o mercado europeu. Esse investimento faz sentido. O do Serna e do Ignacio, acho que é um investimento que o Fluminense só precisou fazer para contratar esses jogadores porque foi desesperado para o mercado. Se não tivesse indo desesperado, provavelmente conseguiria valores melhores. Mas enfim, Bernal praticamente fechado. Outro nome que surgiu aí do nada, por um jornalista chamado Bambino Etchegoin, que também é um jornalista uruguaio, tem lá os seus 35 mil seguidores, é da Rádio Sport 890, e enfim, de mais uma série de outros perfis, é de que o Fluminense está avançando a contratação do Emiliano Gomes, do Boston River. Pelo que diz aqui o histórico, né, do Emiliano Gomes, ele é um jogador como diz ele mesmo, né, do Boston River, curiosamente, time uruguaio, né, curiosamente o time que veio o De Amores também. Ele tem 22 anos, já teve passagens pelo Sassuolo e pelo Albacete, o Sassuolo da Itália, Albacete da Espanha, foi revelado no Defensor também, 2 anos mais velho do que o Facundo Bernal, e pelo Boston River, nesta temporada, neste ano, fez 10 gols em 19 jogos. É um atacante que joga pelo lado esquerdo, joga como segundo atacante também, não me parece, ali, até pelo que eu dei uma olhada, obviamente não conheço o jogador, não parece um centroavante, mas tem um número de gols alto. Faz sentido a negociação? Neste momento, para mim, não faz tanto sentido, porque o Fluminense já foi ao mercado buscar jogador para esse tipo de função que seria o Serna. Então pode ser que, não tem informação, mas pode ser que seja aquele negócio, o Fluminense tentou e não contratou. Agora, por outro lado, também pode ser o Fluminense vendo oportunidade de mercado, de repente pro jogador eu não consegui achar questão de contrato dele, pro jogador tá acabando o contrato, tá conseguindo uma negociação casada ali, é o mesmo empresário, etc. Pode fazer algum sentido, mas a notícia que se tem até agora é só de lá mesmo. Deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, tamo junto.
Até a próxima. Valeu.